Olá, mais uma vez. Mais uma vez queria pedir aos colegas que mantenham os micrófonos em posição de mudo. Temos um problema com um dos participantes. Agora, nesse momento não, pero que sempre que estava abrindo o micrófono estávamos com um ruído muito forte aqui para começar a sessão. Então, estamos cerrando. Francisco, que está como moderador em sua computadora, está cerrando os micrófonos de todos para que podamos começar a sessão. Então, um pouco mais de paciência, por favor. Começaremos em 2 minutos, mas graças. Ok, bem, penso que estamos listos então para começar. Queria agradecer, temos hoje um público bastante amplo, significativo. Muchas gracias por la participación de todos. No voy a leer todos los nombres, pero veo que hay muchos representantes, por supuesto, de nuestra Redexa, ¿no? Y también muchos colegas de OPS, también de REBRATS, que es la Red Brasileña de Evaluación de Tecnologías en Salud. Queria então saludar a todos e a todas que já estão aí conectados. Então, para que podamos agora, nesse momento, empezar nossa sessão, pediria a Francisco, por favor, para também empezar a gravação. Então, queria fazer essa abertura de nossos trabalhos de hoje, que dá seguimento ao ciclo de webinars de REBETSA, de la Red de Evaluação de Tecnologias em Saúde das Américas. Este sitio, ustedes, não, para aqueles, hoje não temos somente os membros de Rebexa, um público mais amplo. Então, para aqueles que não sabem, Rebexa existe desde o ano 2011. Neste momento tem 29 instituições de 14 países da região das Américas. Em julho do ano passado, nós começamos um ciclo de webinars que já tivemos 5 temas, 5 webinars. Tivemos já webinars sobre instrumentos para medir qualidade de vida, gestão de conjunto de prestações, evaluação de tecnologias para enfermidades huérfanas, uso adequado de análise de laboratório e também evaluação de redes. Já tivemos esses 5 temas em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e agora, dando seguimento a este ciclo de webinars de Rebexa, tendremos então este webinar que vai ser dictado por o Dr. Tazio Vanni, coordenador general de Evaluação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, que vai dictar um webinar sobre desafios encontrados e as ações implementadas para enfrentar a epidemia de Zika em Brasil. Nós necessito, por supuesto, mencionar a importância transcendental deste tema. Todos sabem, enorme desafio que não somente o Brasil, por muitos países de nossa região neste momento enfrentam com a epidemia de Zika e por a sugerência do Brasil e por Tazio, hemos incluído que não estava previsto este webinar por a importância, a relevância do tema, hemos incluído para empezar em nosso ciclo deste ano de webinars este tema tão relevante e que nos parece que discutir a situação do Brasil, discutir o rol que pode ter Rebexa e as demais redes também, como Rebrats em Brasil, como Redarets, em Argentina e outras redes de evaluação de tecnologias, especialmente a rede regional, nossa Rebexa, como podemos enfrentar o desafio de colaborar enfrentar os desafios apresentados por a situação da epidemia de Zika e tudo o que está relacionado com o tema de microcefalia e tudo isso. Então, hoje vamos ter essa apresentação sobre a situação do Brasil e também uma discussão sobre os desafios que representa
para os países, para o trabalho colaborativo e como REDETSA, como na Rede de Evaluação de Tecnologias, podem enfrentar e colaborar nesse sentido, enfrentando os desafios. Bem, queria agradecer enormemente a Tásio Vani, e nesse momento passo ao português. Tásio, muito obrigado pela disponibilidade, pela sugestão e pela disponibilidade deste webinar. Agradecer também a toda a sua equipe aí do Ministério da Saúde do Brasil, da Coordenação Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Agradecer também a toda a equipe da OPAS Brasil, Murilo Contó especialmente, que sempre nos apoia muito, por ter organizado aí o espaço e para essa transmissão, e também a Francisco Cacavo por toda a ajuda aqui desde Washington na organização desta sessão, e a todos os colegas aqui da OPAS Washington que estão participando também. Bem, então, Tásio, vou passar então a palavra para vocês aí no Brasil, pedindo mais uma vez que não falem muito rápido, para que nossos colegas hispanohablantes possam compreender bem a apresentação. Então, a palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigado. Passo a graça. Bom, então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer os nossos parceiros da REDETSA, da Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas, e em especial o Alexandre Lengruber, o Francisco Cacavo e o Murilo Contó. E também os nossos parceiros da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, a REBRATS, redes dessas que uniram esforços na necessidade de discutir os desafios na avaliação de tecnologias para o enfrentamento do Aedes, do Zika e da microcefalia. Uma emergência nova e que tem trazido para nós muitos desafios. O meu nome é Tásio Vani, eu sou médico infectologista, atualmente sou coordenador geral de avaliação de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Como o Alexandre falou, eu vou me permitir falar em português. Espero que nossos amigos hispanohablantes possam entender. Vou procurar ser lento, como pediu o Alexandre. Mas o que suscitou a necessidade dessa discussão? Bom, basicamente, no dia 1º de fevereiro de 2016, os casos de microcefalia relacionados à Zika foram decretados como uma emergência de caráter internacional pela Organização Mundial da Saúde. E é importante que nessa situação de emergência, as redes de avaliação de tecnologia, não só do Brasil, mas do mundo, possam se mobilizar para que com prontidão apoiem a tomada de decisão quanto às diferentes tecnologias a serem empregadas para enfrentar esse problema. E por que integrar as redes? Basicamente porque a gente pode mobilizar um pool maior de recursos humanos e materiais, evitar a duplicação de esforços e reduzir o tempo para fornecer essas evidências que são tão importantes num curto espaço de tempo. E quando eu falo um pool maior de recursos humanos, eu realmente me refiro a uma comunidade bastante grande de pesquisadores que só no que diz respeito à Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias já é composta de quase 1.100 pesquisadores. Aqui nós temos um gráfico, um sociograma, uma análise de rede dessa rede, né, que mostra cada um dos círculos é um pesquisador e se existe uma colaboração entre eles, existe uma linha conectando os mesmos. São 101 comunidades e a importância que tem essa inteligência avaliativa em rede de se mobilizar e fortalecer as respostas nesse momento de emergência. O assunto é bastante vasto, também é muito novo, mas a gente precisa ser sintético, esse é um início de uma conversa que deve se aprofundar, e a gente procurou estruturar essa apresentação comentando um pouco sobre a transmissão clínica, falando um pouco sobre a epidemiologia, falando do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, foi uma resposta do governo brasileiro, em específico do eixo 3, que é o desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Obviamente, falar do universo de tecnologias que estão disponíveis e estão sendo desenvolvidas para o enfrentamento do Aedes, da Zika e da microcefalia, e falar como a comunidade de avaliação de tecnologias pode se organizar para responder ao desafio de avaliar essas tecnologias e informar a tomada de decisão.
Todos sabem que o Zika vírus é um arbovírus, né? Ou seja, um vírus que é causado, que é transmitido por vetor. No caso, o artrópode em questão está na foto aí, é o Aedes, um mosquito que é a principal via de transmissão da infecção, né, vetorial. Mas existem outras vias de transmissão, menos importantes, como a perinasal assexual e algumas evidências da possibilidade de transmissão via sangue, e foi identificado também o vírus na saliva de pessoas que apresentavam a infecção. Essa distribuição do vírus Zika no mundo, ele não é um vírus novo. Aliás, a primeira descrição dele data de 1947, na floresta de Zika, na Uganda, até por isso do nome, e ele tem se espalhado pelo mundo. Mais recentemente, no surto atual, que a gente tem enfrentado nas Américas, essa é a distribuição dos países que até agora já identificaram casos autóctones do vírus. Mas a questão surge no início de 2015, no Brasil, né? E essa é a situação dos estados que apresentam já a confirmação laboratorial do vírus, né? Dos 27 estados brasileiros, são 22 que já apresentam casos. E, de novo, eu estou falando do vírus Zika, não estou falando especificamente da microcefalia, que eu vou falar mais tarde. Se estima que em 2015 tenham havido de 500 mil a 1,5 milhão de casos de Zika, de infecção pelo Zika no Brasil, levando em consideração os casos de dengue que foram descartados e considerando também que 80% das pessoas infectadas pelo Zika não apresentam sintomas. Aliás, aqui nós temos um quadro em que a gente apresenta os sinais e sintomas e as 3 diferentes arboviroses que normalmente são discutidas, o dengue, o Zika e o chikungunya. E quando o Zika surgiu no Brasil, ele não havia não era um quadro tão exuberante quanto a dengue, vamos dizer assim. Ele tinha uma febre mais branda, ele tinha um quadro mais florido, né? Apareceu com mais frequência manchas na pele, conjuntivite, mas ele não tinha a possibilidade de um agravante como é a dengue hemorrágica. Mas com o decorrer dos eventos, as coisas foram mudando. E aí a gente tem aqui, nós temos aqui os eventos per se. Então, no início de maio de 2015, são confirmados os primeiros casos de Zika na região nordeste do Brasil. Esses casos foram monitorados e, em 22 de outubro, um outro fato importante, no estado de Pernambuco, que também fica na região nordeste, foram notificados 26 casos de microcefalia. Cabe lembrar que Pernambuco, por ano, costumava reportar em torno de 10 casos de microcefalia apenas. No dia 23 de outubro, o Ministério da Saúde notifica a Organização Mundial da Saúde sobre esses casos. No dia 10 de novembro é ativado, então, o Centro de Operações de Emergência em Saúde do Ministério da Saúde. Dia 11 de novembro é declarada a situação de emergência em saúde pública de importância nacional, que é um dispositivo legal que permite que o governo possa ser mais dinâmico na sua resposta. Dia 17 de novembro, o genoma do vírus é identificado no líquido amniótico de 2 fetos com microcefalia. Dia 28 de novembro, sangue e tecidos de recém-nascidos com microcefalia testaram positivo para Zika. E nesse mesmo dia, o Ministério da Saúde reconheceu a relação entre a presença do vírus e a ocorrência de microcefalias e óbitos. Dia 29 de novembro, a Organização Mundial é notificada de uma potencial emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 5 de dezembro, a Presidenta da República do Brasil anuncia o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Em janeiro de 2016, o Center for Disease Control dos Estados Unidos testaram amostras de 2 fetos abortados e 2 recém-nascidos com microcefalia que faleceram, e os 4 casos foram positivos para o vírus Zika. E para os 2 recém-nascidos, o vírus foi detectado no tecido cerebral. Também em janeiro de 2016, o Instituto Carlos Chagas detecta o vírus em amostra de placenta de uma gestante da região Nordeste, comprovando a infecção transplacentária.
Dia 1º de fevereiro, como eu disse anteriormente, a Organização Mundial da Saúde declara a epidemia de microcefalia e a sua possível relação com o Zika como uma situação de emergência em saúde pública de interesse internacional. E mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde publica o documento Zika Strategic Response Framework and Joint Operations Plan, que sinaliza a importância de uma resposta conjunta entre os países para essa emergência. E esse é o quadro da Zika no Brasil até o dia 13 de fevereiro de 2016. Foram 5.280 casos notificados, e friso, notificados, não confirmados. E lembrando que no Brasil, anualmente, se costumavam identificar em torno de 160 casos de microcefalia por ano. Até o presente momento, ou até o 13 de fevereiro, desses 5.280 casos, 508 foram confirmados. De novo, se tratam de confirmações de microcefalia, o diagnóstico. Os outros casos, alguns já foram descartados e outros continuam em investigação. E como eu comentei, no dia 5 de dezembro é lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que é um plano que foi construído por um grupo interministerial com 19 órgãos e entidades, cujo objetivo é aperfeiçoar as ações de atenção e vigilância em saúde, o enfrentamento do aumento no padrão de ocorrência de casos de microcefalia no Brasil. Esse plano ele tem 3 frentes de trabalho. A primeira delas é a mobilização e combate ao mosquito. São 7 ações elencadas. A segunda é o atendimento, a assistência às pessoas. São 6 ações. E o terceiro é o desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa, que é o que a gente vai comentar aqui por razões óbvias da relação com a tecnologia. A primeira ação, ela diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias laboratoriais para o diagnóstico da infecção pelo Zika. Lembrando que é uma infecção nova, então, até o presente momento, a maioria dos testes que tem sido utilizado no arsenal do diagnóstico tem sido testes moleculares, testes virológicos. Os testes sorológicos ainda apresentam reação cruzada forte com os outros vírus, o dengue e o chikungunya. E aí existe uma série de iniciativas para desenvolver melhores testes e novos testes. A segunda ação é ampliar e avaliar os resultados da utilização de novas tecnologias do controle vetorial, ou seja, do vetor, do Aedes aegypti, em complemento ao que já é feito no Plano Nacional de Combate à Dengue. E eu vou comentar com mais detalhes sobre isso depois, são muitas tecnologias para o controle vetorial. O fortalecimento da capacidade de produção de análises epidemiológicas, e aqui são uma série de estudos que já estão em andamento com parceiros nacionais e internacionais, que vão desde avaliação de série de casos, estudos de caso-controle, estudos retrospectivos, estudos prospectivos, estudos de corte e avaliação de programas. E, obviamente, o que é mais comentado na mídia, que é o desenvolvimento de uma vacina para o Zika. A própria MS já tem mapeado no mundo 15 iniciativas de desenvolvimento de novas vacinas e a própria presidente Dilma Rousseff e o presidente Obama já publicizaram conversas sobre a necessidade de parceria para o desenvolvimento de uma vacina de prontidão e com eficácia e segurança, obviamente. E o quinto diz respeito à capacitação de profissionais de saúde, educação, assistência social, a defesa civil e os militares, para prestar um melhor atendimento e vigilância para essa situação. Mas aí qual é o universo de tecnologias que existem hoje, ou que estão em desenvolvimento, que vão ajudar nesse processo? O universo é bem amplo. Então, só para dar uma visão mais sistêmica da coisa, a gente dividiu essas tecnologias em promoção e prevenção, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Dentro de promoção e prevenção, existem intervenções na comunidade, ou seja, tecnologias leves, existe a vacinação, que a gente vai comentar depois com detalhe, existe as medidas de controle vetorial. No diagnóstico, existe a discussão do diagnóstico sindrômico, né, que no caso da microcefalia, especialmente, leva em consideração o perímetro cefálico, por exemplo. O diagnóstico biomolecular, que, por exemplo, utiliza o RT-PCR, técnicas multiplex, entre outras.
a sorologia, né, que está sendo desenvolvida, está sendo aprimorada. No tratamento e prognóstico, não são muitas as ferramentas, as armas disponíveis no momento. Existem iniciativas de desenvolvimento de imunoterapia, ou seja, soro para utilização no momento em que está sendo feito, está se desenvolvendo essa epidemia, e o acompanhamento e apoio para as pessoas para os pacientes que desenvolvem a microcefalia. Então, dentro das intervenções na comunidade, existe uma série de tecnologias que estão sendo usadas e que são importantes, materiais educacionais, encontros educacionais, visitas educacionais, e para isso o governo brasileiro tem mobilizado a sociedade. Inclusive existe uma campanha que chama Zika Zero, que tem apresentado resultados bastante promissores, campanhas em mídia de massa. No que diz respeito à vacina, tem uma série de tipos de vacina possíveis de serem desenvolvidas e estão sendo exploradas. A vacina inativada, do vírus inativado, vacina atenuada, a vacina com tecnologia recombinante, utilizando outros vírus, por exemplo, o vírus da febre amarela. E a combinação, para que não se tenha só uma vacina para o Zika, mas que possa ser combinada uma vacina que proteja contra o Zika e o dengue, por exemplo. No controle vetorial existe uma série de estratégias ambiental ou eco, biosocial, como também é chamada, estratégia de controle mecânico, nós vamos falar em detalhe, controle químicos, larvicidas, adulticidas, biológicos, uma série de larvicidas biológicos, inclusive o uso do próprio mosquito geneticamente modificado como controle do vetor, controle genético, esse que eu me refiro, e o MIV, que é o manejo integrado de vetores. Em relação à imunoterapia, como eu comentei, tem soros, imunoglobulinas específicas que podem ser desenvolvidas, mas para dar uma ideia do que diz respeito ao ciclo de vida do mosquito e onde é que essas tecnologias elas atuam, então aqui nós temos um mosquito fazendo a oviposição, a larva se desenvolve, né, até o estágio de pupa, a emergência do mosquito, ele copula e de novo a oviposição e continua o ciclo. Então, o controle de vetor ele pode acontecer em várias fases do desenvolvimento do mosquito, né? Eu vou falar com um pouco mais de detalhe das que estão sendo mais discutidas hoje em dia, talvez tenha tido mais espaço na mídia, que é o da Wolbachia, do mosquito geneticamente modificado, do BTI, que é um biolarvicida, e das ovitrampas letais. Bom, no que diz respeito ao controle ambiental, existem uma série de iniciativas que estão sendo promovidas para reduzir os locais de reprodução, né, como uma delas é a vigilância participativa, ou seja, a mobilização social nesse processo de eliminar os criadores do mosquito. Tem sido utilizado, inclusive, aqui tem um exemplo de um aplicativo em que o cidadão ele pode georreferenciar onde tem o foco do mosquito, inclusive tirar foto e mandar para a vigilância em saúde para que ela possa, então, atuar. Tem sido promovidas campanhas de limpeza, né? Hoje, por exemplo, é o Dia Z aqui no Brasil, em que a campanha de limpeza ela tem um foco nas escolas e tem sido promovido também, com a ajuda das Forças Armadas, um processo de eliminação de criadores e cobertura de caixas d'água. O controle do vetor mecânico, que utiliza as famosas ovitrampas, que elas podem ser... Aliás, acho que não todo mundo está familiarizado com as ovitrampas. Elas não são muito complexas do ponto de vista de tecnologia. Esse recipiente escuro aqui, plástico, normalmente ele é cheio d'água, e isso serve como um repositório para a oviposição, e geralmente isso, quando usado as ovitrampas letais, se coloca uma fita com deltametrina ou com piriproxifeno, ou seja, um larvicida, para que essas larvas não se desenvolvam. Existe também a utilização de ovitrampas que possam ser usadas para contaminar as patas do mosquito com algum
larvicida para que ele possa, na sua próxima oviposição em outro repositório, contaminar esse repositório e também ali reduzir a evolução, o desenvolvimento das larvas. Aqui uma outra foto de uma ovitrampa, uma armadilha elétrica que emite gás carbônico, atrai mosquitos e também tem sido usados para poder contaminar o mosquito, para fazer essa autodisseminação de alguns dos larvicidas. E, de novo, são tecnologias que a comunidade de avaliação de tecnologias não está tão habituada a avaliar. Eu tomo a liberdade de dizer que eu acho que a maior parte das tecnologias que a ATS tem se debruçado sobre tem sido os medicamentos e os equipamentos, e aí nós temos agora uma oportunidade, eu diria, de ampliar o escopo das tecnologias que são avaliadas e considerar tecnologias que não têm um desfecho populacional que a gente está acostumado, não reduz pressão arterial ou tem claramente um impacto na qualidade de vida das pessoas, mas tem os estudos, a maioria tem um impacto na população do mosquito e precisa ser feito uma inferência sobre o quanto isso impacta na incidência da doença em questão da infecção e aí por diante em relação ao impacto nos anos de vida e na maior mortalidade da população. No que diz respeito ao controle químico, esse é o mais conhecido, provavelmente, né? São os adulticidas, que têm sido usados para dispersão aérea, que nós temos a foto do carro com o chamado fumacê aqui no Brasil, e que, obviamente, a maior parte das vezes o adulticida que é utilizado é o piretroide, e que está sujeito à resistência, assim como larvicidas químicos também estão sujeitos à resistência. E aí mostra também um outro cuidado adicional, que é o do monitoramento da resistência dessas tecnologias, o que a gente não tinha para muitas tecnologias, por exemplo, equipamentos, né, que a comunidade ATS está mais acostumada a avaliar. Então, existe a necessidade do desenvolvimento de estudos que possam compreender essas dimensões diferentes das tecnologias de controle do vetor. No que diz respeito à profilaxia pessoal, também é outra questão importante. Muitos governos ou até muitas entidades, ou a imprensa tem publicizado a necessidade, ou diria até a facilidade do uso de repelentes como uma profilaxia pessoal, e existe uma gama enorme de repelentes que podem ser utilizados. Eu diria que os mais comuns, os princípios ativos dos mais comuns são o DET, o EBAP, a icaridina, mas existem uma série de outros que são com base em citronela, entre outros, e muitas vezes os estudos relacionados ao uso de repelente, eles têm uma variabilidade enorme no que diz respeito à concentração do princípio ativo que é encontrada no produto, a maneira como isso é aplicado nas pessoas, o que dificulta bastante o agrupamento desses estudos e a realização de meta-análises. Outra questão que também é interessante e que tem mais estudos relacionados ao Anopheles é o Indoor Residual Spraying, ou seja, um inseticida que é geralmente administrado nas paredes e que tem um efeito de mais longo prazo. E aí existe a discussão, para algumas dessas tecnologias, existem evidências, mas não para o mosquito Aedes aegypti. Então existe uma necessidade de se fazer algumas inferências para apoiar a tomada de decisão e até onde devem ser feitos os pressupostos. É um desafio enorme para a comunidade de avaliação de tecnologias para decidir qual é o equilíbrio adequado. Outra discussão também é a possível utilização de materiais tratados com inseticidas. Se conhece, aqui tem uma foto de um mosquiteiro, né, que pode ser tratado com inseticida, mas tem se utilizado no México, por exemplo. Ontem eu estava numa reunião internacional para a implementação de novas alternativas para o controle de Aedes aegypti no Brasil, e aí o pessoal do México estava comentando que eles tiveram uma experiência interessante com telas e com cortinas que eram utilizadas nas portas, mas que essas intervenções elas precisavam ser utilizadas também como uma intervenção educacional, porque no final das contas acabava que em algum momento as pessoas enrolavam as cortinas e o efeito dela já não tinha mais serventia. Mas eu diria, o que tem sido bastante comentado na mídia é o controle do vetor biológico. Uma dessas tecnologias é a da Wolbach,
que é uma bactéria que infecta o mosquito, o Aedes aegypti, e bloqueia a infecção do mosquito pelo vírus, pelo flavivírus. A maior parte das evidências são no que diz respeito à dengue, mas é importante frisar que um dos aspectos mais interessantes dessa tecnologia é que ela tem um caráter de autossustentabilidade, pelo menos é o que os estudos têm mostrado. Ou seja, aqui tem uma fotinho, quando o macho do mosquito ele copula com a fêmea, e aqui verde, porque ambos estão infectados pela bactéria Wolbachia, a prole deles, ela também é infectada pela Wolbachia, ou seja, existe um bloqueio para que essa prole se infecte pelo vírus. E a ideia nesse processo, aí, de novo, terminando a explicação, quando a fêmea é positiva para a Wolbachia e o macho negativo, a prole também tem a infecção pela Wolbachia, e quando a fêmea é negativa, aí os ovos não eclodem, né? No caso, o macho sendo positivo. Fêmea negativa e macho negativo, bom, a prole se desenvolve como de habitual. Mas o interessante aqui é que é uma estratégia que visa a substituição e uma leve redução também da população de mosquitos, né? E com um bloqueio na capacidade desse mosquito transmitir o flavivírus para a população. A maioria dos estudos que foram feitos no Brasil foram os estudos no Rio de Janeiro. Foi feito um estudo com a soltura desse mosquito em algumas áreas, na Ilha do Governador, em Niterói, e foram feitos estudos de mais longo prazo na Austrália, em Cairns. E se observou não só uma substituição na população de mosquitos, mas também uma redução na incidência da dengue, no caso, que a maioria dos estudos tinha como objeto a dengue. Outra tecnologia biológica que tem sido bastante discutida é o Bacillus thuringiensis, a variedade israelense, que é o famoso BTI. Aqui nós temos uma fotinho de um dos produtos que usa o BTI, né, como princípio ativo, e ele serve como larvicida, ou seja, ele pode ser utilizado em espelhos d'água, em vasos, em locais que vão acumular água, independente com maior dificuldade que a gente possa usar estratégias mecânicas, e também tem sido utilizado em algumas situações em caixas d'água. Além dessas estratégias biológicas, outra também bastante discutida são os copépodes, que nada mais são do que crustáceos que são utilizados nas caixas d'água e que têm um papel de predador da larva do mosquito. Isso foi utilizado no Vietnã, foi utilizado na Austrália, com alguns resultados interessantes, mas também com o problema que ele também tem os seus próprios predadores, o crustáceo, né? E ele está suscetível à variação de temperatura. No Brasil, também, alguns municípios têm utilizado peixes larvívoros, mais ou menos no mesmo princípio do predador, que são os copépodes, para se alimentar das larvas do mosquito. O controle do vetor genético, e aí também tem uma vasta discussão aí sobre utilização dos mosquitos chamados transgênicos, né, para fazer o controle do vetor. E a ideia do mosquito transgênico, diferente do mosquito com a Wolbachia, é que ele reduz a população geral do mosquito. E nessa modificação genética que é realizada no mosquito macho, esses machos geneticamente modificados são soltos no ambiente. Quando cruzam, a prole deles não se desenvolve à vida adulta. Existem alguns estudos realizados no Brasil. Foi realizado um estudo de campo em Piracicaba, em Juazeiro, na Bahia também. Mas, de novo, são tecnologias promissoras, tanto essa quanto da Wolbachia, mas que ainda existem questionamentos quanto ao potencial impacto ecológico dessas intervenções. Outra alteração, ou outro controle de vetor genético que tem sido utilizado é a esterilização com radiação gama dos mosquitos, que também visa a redução da população. E aqui a discussão do manejo integrado de vetores, porque realmente nessa discussão que eu estava ontem e que estavam lá o secretário municipal de saúde de Pernambuco, que por dizer é o epicentro da epidemia
no país e outros secretários de saúde, pesquisadores da Austrália, pesquisadores do México. Não existe uma bala mágica, não existe uma tecnologia que vai dar conta de fazer o controle vetorial. Existe a necessidade de um manejo integrado de vetores, ou seja, de combinações de tecnologias. Aqui nós estamos mostrando algumas delas, né? Medidas anti-larva, pode ser feito controle ambiental junto com controle químico e biológico, medidas anti-adultos, os sprays dos adulticidas, a dispersão dos larvicidas, o controle genético também é possível. Em relação à proteção contra picadas, podem ser utilizados meios de proteção individual, como repelentes, podem ser usados mecânicos, como as redes, e a discussão também do controle legislativo, ou seja, da criação de mecanismos legais para que a vigilância, para que o agente de saúde possa, então, atuar de maneira efetiva junto à população e que também mobilize a própria população a fazer a sua parte nesse enfrentamento. E nesse processo, existem outras tecnologias que eu falei pouco, mas que são importantes, de vigilância e de projeção de epidemiologia, que são instrumentais para o combate dessa epidemia. O mapeamento de risco e a modelagem matemática tem sido bastante importantes, porque o mapeamento de risco, junto com o georreferenciamento, permite a identificação das regiões da cidade que têm maior risco de ter criadouros e que necessitam um trabalho intensificado por parte da vigilância sanitária. E a modelagem matemática, ela nos permite projetar como a epidemia vai evoluir ao longo do tempo e, para diferentes momentos da epidemia, definir qual é a estratégia, seja ela única ou combinada, mais adequada, que vai ter um maior impacto no controle do vetor. Aqui nós temos, então, até a projeção de um artigo do qual sou coautor, com a Paula Luz, que mostra diferentes combinações de larvicida com adulticida e o efeito delas ao longo dos anos. E aí a gente consegue observar que, por exemplo, ao longo do tempo, no início isso era bastante efetivo, alguma dessas combinações, mas no 4º ano se observou um pico relacionado ao desenvolvimento de resistência. Então, mais uma vez, a importância da gente prever mecanismos de monitoramento e avaliação da resistência dessas estratégias de controle do vetor. E aqui são alguns critérios de seleção e implementação das medidas de controle de vetor que são importantes, como são importantes para outras tecnologias: a necessária efetividade, eficácia e efetividade, segurança, facilidade de uso, o custo, obviamente, o tempo e o esforço necessário, o tipo de benefício, a aceitabilidade social. Isso é muito importante. Tem-se visto aí também um relato dos gestores municipais de saúde que algumas das estratégias elas vão ter maior resistência por parte da população, e a necessidade de requisitos de suporte aí, e a atuação das diferentes esferas de governo para apoiar a implementação e a efetividade contínua dessas intervenções. Intervenções da comunidade, como eu disse antes, materiais educacionais, impressos eletrônicos, aplicativos, não só para vigilância, mas aplicativos para informar a população dos sinais e sintomas, das diferenças entre o Zika, o chikungunya e o dengue, né, para que possam procurar a assistência médica de maneira rápida. A necessidade de fazer encontros educacionais, eu diria até que essa discussão que a gente está tendo aqui já é, de certa forma, um reflexo disso, de um aprofundamento dessa discussão, né, para reduzir as incertezas desse desafio. As visitas educacionais, que são trabalhos interessantes que estão sendo feitos com associações de bairro, com grupos da sociedade organizada, que têm um poder de mobilização, de contágio social muito grande, e as campanhas de mídia em massa. E a vacina, que é bastante comentada, né, e a importância, eu esqueci de comentar, a importância também de, nesse processo de combinação de tecnologias leves, né, tecnologias sociais, junto com tecnologias de diagnóstico, de prevenção e promoção, de serem feitas avaliações abrangentes, não só numa perspectiva de avaliação da tecnologia, mas avaliação de programa, avaliação de uma intervenção com várias dimensões. Mas o que é mais comentado, e também pela necessidade, pela importância da intervenção, é o desenvolvimento das vacinas.
Existem algumas vacinas que estão sendo estudadas, né, a vacina inativada, atenuada, a recombinante, que usa tecnologia genética, e o maquinário de outros vírus. Uma possibilidade é o uso do vírus da febre amarela, e a vacina combinada, né, que proteja não só contra o vírus Zika, mas aos outros vírus. E é importante dizer que existe uma perspectiva que talvez seja um pouco mais favorável com Zika em relação ao dengue, porque se trata de um sorotipo apenas, diferente do dengue são 4 sorotipos, e existe a possibilidade de um desenvolvimento, dada a proporção da epidemia e também a mobilização de pessoas para o desenvolvimento da vacina, que esse desenvolvimento se dê de maneira efetiva e num curto espaço de tempo. Obviamente, isso não significa que o rito de registro, de avaliação para uma possível incorporação não deva ser respeitado, deve ser respeitado. As vacinas também vão ser avaliadas, quais delas vão evoluir para a fase clínica, para avaliar tanto a eficácia quanto a segurança dessas vacinas e, posteriormente, a efetividade. A necessidade de considerar não só a efetividade, mas a custo-efetividade dessas vacinas. E aí esse processo também, a comunidade de avaliação de tecnologias tem um papel importante, já que o que tem se discutido hoje é a avaliação prospectiva de tecnologias, ou seja, se utilizando modelos matemáticos com diferentes pressupostos, com análise de cenário, observar se vale a pena continuar investindo numa determinada candidata, né, que ela teria condições de lá na frente ser custo-efetiva e ser incorporada. E a importância de pós-registro e incorporação de se realizar farmacovigilância. E esse processo também existe uma série de tecnologias relacionadas à farmacovigilância que a comunidade de ATS precisa se aprofundar para que possa responder nessas avaliações. No que diz respeito ao diagnóstico, até eu acho esse gráfico bastante elucidativo. O que se sabe até hoje, o que se sabe até o presente momento em relação à infecção do Zika, que é uma vez infectado, a picada do mosquito, leva em torno de 4 dias para o aparecimento de sintomas. Esse período, obviamente, existe a replicação viral. Ela é mais exuberante até o 4º dia de sintomas, mas ela se apresenta até o 7º dia, né? E o que se detecta é o RNA viral. A partir do 4º, se tem uma resposta sorológica do IgM, que é a imunoglobulina de resposta rápida, que fica mais exuberante a partir do 7º dia. E só a partir do 15º dia é que vai aparecer a resposta imunológica tardia, o IgG. Existe uma importância grande de desenvolverem novos testes diagnósticos, e para isso tem se investido de maneira importante esforços do ponto de vista do governo brasileiro para o desenvolvimento desses testes diagnósticos. Já foi inclusive anunciado pela Fundação Oswaldo Cruz, um anúncio do nosso ministro da Saúde, de um teste que foi desenvolvido, um teste multiplex, junto com a Tecpar do Paraná, para aprimorar o diagnóstico biologia molecular, mas lembrando que a situação da biologia molecular, o RT-PCR, né, ele só consegue ser mais efetivo nesse período, né, e para nós é difícil muitas vezes, porque a gestante ou o indivíduo que adquire a doença, ele vai começar a apresentar sintomas mais ou menos nessa altura do tempo, e esses sintomas vão ficando exuberantes. Talvez pelo 2º ou 3º dia é que ele vai procurar um serviço de saúde, e a janela para usar esses testes para diagnóstico é um tanto pequena. Então, existe uma necessidade premente do desenvolvimento da sorologia. A sorologia que foi desenvolvida, que tem sido usada até hoje, que ainda é um método in-house, ou seja, existe uma variabilidade conforme o protocolo que é usado pelos laboratórios que realizam, existe um grau de reação cruzada muito grande com as outras arboviroses, no caso a dengue e o chikungunya. Então precisa aprimorar a acurácia desse teste e necessariamente existe a importância de avaliações dessa acurácia, dessa efetividade do teste sorológico. E a possibilidade do desenvolvimento de testes de kits diagnósticos, né, padronizados, e do desenvolvimento de sorologia por ELISA, que é já utilizada no Brasil para o diagnóstico do HIV, por exemplo.
A discussão do teste sindrômico, do diagnóstico sindrômico, é bastante relevante quando a gente discute as consequências da infecção, ou seja, a síndrome congênita. A mais comentada é a microcefalia, mas cabe salientar que nos casos de bebês nascidos de mãe que se infectaram com Zika durante a gravidez, foram observadas, além de microcefalia, calcificações cerebrais e alterações na retina. Então, nós estamos começando agora a entender essa síndrome congênita relacionada à Zika, e existe a necessidade de se definirem critérios diagnósticos com base nas diferentes características para diagnosticar essa síndrome. E nesse processo, o Ministério da Saúde saiu na frente, já padronizando com apoio de especialistas e elaborando e publicando os protocolos de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção por Zika, o protocolo de vigilância e o protocolo de implantação das unidades sentinelas para a vírus Zika. No que diz respeito a tratamento e prognóstico, são limitadas as evidências quanto à possibilidade de terapias antivirais. Existem iniciativas para o desenvolvimento de soro, né, como é utilizado, por exemplo, no caso da raiva, e de imunoglobulina específica, mas ainda não tem nada disponível. Mas isso pode ser desenvolvido, não diria em não muito longo prazo, mas a janela, como eu comentei anteriormente, a janela para a utilização dessa terapia imunológica, ela é estreita. E no que diz respeito aos pacientes que desenvolvem a microcefalia, existe a necessidade de se desenvolverem tecnologias de acompanhamento e apoio para esses pacientes terem a melhor qualidade de vida possível. E aí, para finalizar, fica claro que nós não temos ainda as respostas prontas. Aliás, o que existe aqui é muita humildade necessária, e a visão da necessidade que a comunidade de avaliação de tecnologias precisa se articular, precisa se organizar para poder responder essas questões, essa série de estudos que são possíveis e necessários. E aí a gente coloca aqui uma série de possibilidades para essa organização acontecer, né? A necessidade de se mapear nos estudos de avaliação de tecnologias e grupos que possam desenvolvê-los, de elaboração de projetos conjuntos, né, para que a gente possa usar essa sinergia da construção em rede, a necessidade de buscar fontes de financiamento, e existem uma série de iniciativas sendo desenvolvidas nesse sentido, e a necessidade da comunidade científica e que desenvolve a avaliação de tecnologias trabalhar junto com os tomadores de decisão. Numa emergência epidemiológica, essas informações não vão poder aparecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, a situação não tem a mesma magnitude que ela tem hoje. Então, nessa situação, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar junto. E tem uma reunião já marcada que dá seguimento a essa, que é para o dia 8 de março, às 15 horas, que quem tiver interessado em participar pode mandar um e-mail para esse e-mail que está na tela, e eu queria agradecer a todos vocês pela atenção e pela parceria para discutir essas questões que são tão importantes para o nosso governo e para a nossa população. Obrigado. Muito obrigado, Tásio. Excelente apresentação, muito informativa, muito clara. Pelo menos, acho que, do entendimento, você falou num ritmo bom para a compreensão dos nossos colegas. Bien, então, muchas gracias, Tásio, por excelente apresentação. Eu estava comentando que penso que abriu despacio, ao menos para mim é mais fácil compreender o português. Pero espero que mis colegas hispanohablantes hayan comprendido bien. Pienso que sí, porque fue bastante despacio, bastante claro. Bien, entonces ahora tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Ya tenemos preguntas por chat. Y entonces, quería mencionar realmente fantástico el interés que tuvimos en este webinar. Tuvimos más de 150 conexiones, tenemos en este momento más de 150 conexiones aquí en esta sesión. No sabemos cuántas personas
están ahí en cada conexión, pero sin duda más de 200 personas ahí para nuestro webinar. Entonces, muchas gracias, Tayo, por excelente presentación. Bien, y ahora aquí algunos comentarios de que se comprendió perfecto. Ana Pérez, por ejemplo, de Uruguay, se comprendió perfecto. Entonces, y varias aquí felicitaciones que usted también puede leer ahí por chat. ¿Ok? Santiago Asdeu y los demás colegas aquí comentando. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Teníamos previsto una hora de sesión, estamos casi ahí. Bien, empezamos 10 minutos tarde. Entonces, yo pienso que para los colegas que pueden quedarse, pienso que sería muy interesante si podemos ahí escuchar también algunas dudas, algunas preguntas de los colegas que están ahí en la sala. Yo voy a pedir a Francisco Cacavo, que más una vez agradezco por todo el apoyo ahí en la organización, que pueda, por favor, ahí coordenar la sesión ahí, porque tiene las preguntas que ya fueron hechas por chat, y también después que puedan pasar la palabra a aquellos que puedan también pedir la palabra. Ustedes pueden enviar la pregunta por chat y también pueden pedir la palabra haciendo clic en esta mano que está ahí arriba, tiene un clic en la mano y pide la palabra entonces y usted, Francisco, va a organizar las preguntas. Francisco, por favor. Muchas gracias, Alexandre. Bueno, como dijo Alexandre, si alguien prefiere hacer una pregunta por chat, puede directamente escribirla. O si, bueno, acá en este momento ya recibimos otra pregunta, las vamos a ir copiando e ir haciéndolas una por una. Durante la sesión hemos recibido una pregunta de Ludovico. No sé si Ludovico todavía está conectado, lamentablemente no tenemos la institución a la que pertenece, que preguntó sobre el mapa que habíamos mostrado al principio, mostrando la distribución de los casos de Zika. Preguntaba en concreto si se trataba de casos comprobados y confirmados, porque decía que en Mato Grosso, entiendo que Ludovico es de Mato Grosso, decía el mapa que se mostró al principio indicando las áreas afectadas, Mato Grosso no se mostraba, pero ya hubo casos confirmados. Quizás tiene que ver con que los casos se han confirmado más recientemente. No sé si Ludovico todavía está en la sala porque no lo puedo encontrar y puede extendernos un poco más sobre lo que quería decir sobre la pregunta, o quizás perdió la conexión. Ok, bien, sugiero, Francisco, que, bien, de todas maneras, como estamos grabando la sesión, incluso yo vi algunos comentarios y algunas preguntas aquí, cómo tener acceso a la presentación. Bien, aclarar que la sesión sí que está grabada, entonces nosotros podemos enviar el enlace de la grabación para aquellos que quieran rever la presentación o para algún colega que tengan que pueda ser de interés, que no pueda haber sido disponible para estar aquí en la sesión, para después escuchar después la presentación. Pero también, si Tayo nos autoriza, podemos también enviar la presentación para ustedes por correo electrónico, si ustedes pueden informar, ¿ok? Pero yo sugiero, Tayo, como está grabada y como la pregunta fue hecha específicamente sobre Mato Grosso, se puede contestar y después pasamos a demás preguntas, ¿ok? Adelante, então. Alexandre, eu posso fazer uma contraproposta? Seria mais interessante, para mim, pelo menos, se eu pudesse responder a blocos de 3. Perfeito. Ok, claro. Entonces, Francisco, entonces hacemos así por bloques, ok? Vamos entonces, ya veo que hay muchas preguntas para que podamos ganar tiempo. Adelante, Francisco. Perfecto. La siguiente pregunta, aquí Fernanda nos había preguntado si la vacuna está siendo desarrollada por la iniciativa pública en Brasil. Y una tercera pregunta que nos había llegado aquí por el chat, ahora recientemente, pedía si se podría dar detalles sobre el acompañamiento a las personas afectadas y qué acciones se están desarrollando. Tá. Então, são bastante interessantes as perguntas e com um espectro bem amplo também, né? Vai desde vigilância, a vacina, ao acompanhamento. Em relação ao Ludovico, lá do Mato Grosso, que falou dos casos confirmados, os dados que eu apresentei aqui, eu não vou voltar, mas enfim, eles são até o dia 13 de fevereiro de 2016, né, a contar de novembro até 13 de fevereiro. E aí é possível que tenham se confirmado depois disso e talvez não tenha apresentado, mas é importante a notificação que ele fez agora. Em relação à vacina, se tem desenvolvimento público, existem articulações entre os setores
públicos, né, de maior tradição no desenvolvimento de vacinas, né, existe um Programa Nacional de Imunizações, o PNI brasileiro, e os laboratórios que já desenvolviam, muitos deles públicos, a exemplo da Fiocruz, do Butantan, eles têm algumas iniciativas que inclusive já foram discutidas na mídia brasileira no que diz respeito ao desenvolvimento da vacina e têm dialogado sim com o governo brasileiro para poder desenvolver com prontidão essas vacinas. O próprio ministro da Saúde fez o anúncio público que tem dialogado com esses setores. Existem também parcerias internacionais, mas eu diria que no que diz respeito às parcerias internacionais para o desenvolvimento da vacina, seria mais interessante a assessoria internacional do Ministério da Saúde comentar. Em relação ao acompanhamento dos casos de microcefalia, a Secretaria de Assistência à Saúde, de Atenção à Saúde, desculpa, do Ministério, ela tem trabalhado em torno dos protocolos para, obviamente, não, a microcefalia não é uma patologia nova, né, como eu comentei anteriormente. Então, existem protocolos já sendo utilizados para o acompanhamento e para o apoio das crianças que nascem com microcefalia e que têm sido aprimorados agora com a necessidade da emergência de saúde pública de importância internacional que se apresenta. Muchísimas gracias, Tassio, por las preguntas. Tenemos aquí varias preguntas más. Bueno, en general, para todos los que están interesados en el webinar y en la presentación, les comentamos a todos que, como siempre, el webinar está siendo grabado y va a ser colgado en la página de Redetza, que es www.redetza.org. Ahí también están todas las sesiones anteriores de webinar. Y también va a ser distribuido el link, como siempre, al mail a todos los miembros de Redetza. Seguimos con las preguntas. También nos preguntan si las publicaciones que presentaron son públicas, si pueden ser utilizadas por cualquier país. La siguiente pregunta, la anterior pregunta era de Betsabe Butrón, la siguiente pregunta de Patricia, dice que hablaste de síndrome congénito, si la OMS ya asumió esta nueva nomenclatura. No sé, Tassio, si sabes, estás al tanto de eso. Y después preguntan, Brasil está trabajando para el desarrollo de qué vacuna, es decir, qué tipo de vacuna y cuál es el plazo estimado para tenerla disponible. Esas son las tres preguntas de este bloque. Tá. Então, eu vou comentar. Em relação às publicações que eu comentei, elas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Aliás, a gente pode depois enviar, junto com a apresentação, como vocês comentaram, o link para essas publicações, sem problemas. Em relação ao MST reconhecido, a discussão, né, essa nomenclatura da síndrome, eu trabalho no Ministério da Saúde do Brasil, tem algumas discussões acontecendo nesse exato momento com o OMS no que diz respeito à investigação, e o que existe do meu conhecimento é a Strategic Response Framework for Joint Operations em relação ao Zika e algumas recomendações do ponto de vista de investigação dessa emergência de saúde pública de importância internacional. Ao longo desse processo de investigação, vai se definir qual é o espectro sindrômico de apresentação da infecção pelo Zika na gravidez. Em relação à vacina, quais são os tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidos e o prazo? Bom, no momento atual, existem uma série de projetos. Como eu comentei, teve até um mapeamento recente da OMS em Genebra, dizendo que tem 15 grupos desenvolvendo pesquisa, mas eu também não vou ficar conjecturando com base nesse mapeamento da OMS. Talvez a OMS esteja numa posição mais favorável para comentar esse tipo de questão. Mas eu diria que os prazos têm sido anunciado a possibilidade do desenvolvimento, a exemplo do que foi a vacina do Ebola, que foi desenvolvida em torno de 1 ano, a possibilidade, deixo bem claro, em relação a esse prazo, e até 2 a 3 anos tem sido discutido.
Mas, de novo, nesse momento, nós estamos conjecturando, né? Existe a necessidade do desenvolvimento e, ao longo desse processo, vão se reduzindo as incertezas do que diz respeito ao prazo. Eu queria, como nós já passamos de 1 hora, e eu acho que seria interessante ouvir também um pouco das pessoas que estão desenvolvendo avaliação de tecnologia de saúde, o que vem de estudos, e se puder relatar o que estão vivenciando nos diferentes países, né, da necessidade de avaliação de tecnologias para enfrentar essas doenças. Ok, graças, obrigado, Tásio. Eu sugiro uma coisa, Francisco pode ser o último bloco, me parece que hay algumas perguntas mais de maneira breve, e aí, enquanto isso, mientras tanto, se alguém quer pensar em alguma reflexão sobre esto que acaba de preguntar Tásio, observación de los presentes, de los participantes, qué sugerencias, qué reflexiones tendrían sobre la pregunta que acaba de hacer Tásio. Entonces, Francisco, última ronda de preguntas y ahí pasaríamos entonces a abrir la palabra a los participantes. Bueno, la verdad que estamos recibiendo muchas preguntas, lamentablemente no vamos a poder dar respuesta a todas, seguimos haciendo... Acá preguntan, bueno, gustaría saber más sobre las medidas planeadas y ya ejecutadas para las secuelas de la infección que, perdón, porque está en portugués, que no caso com maior relevância a microcefalia, vai ter mais investimento na rede de cuidados a pessoa com deficiência? Creo que as discussões devem ser conjuntas, dice Mónica. Y después Giseli, desde el Instituto Nacional de Salud de Perú, queremos saber si la prueba molecular múltiple de dengue, chikungunya y zika ya está validada y si luego se puede compartir. Gracias. Francisco, eu penso que também houve aí perguntas anteriores de diferença de vector de Wolbachia e mosquito geneticamente modificado e também... que estaba 2 veces, ahí venía de Wolbachia. ¿Cuál es la diferencia de control de vector Wolbachia por mosquito genéticamente modificado? E outro também da Universidade de Brasília, eu gostaria de saber quais dessas estratégias e tecnologias se mostram mais plausíveis e cabíveis para entrarem como alternativas. Eu vou sugerir, Tásio, que tu que podes fazer brevemente a resposta às perguntas e as demais perguntas que se quedem, Francisco, vamos fazer então organizar todas as perguntas em um arquivo, enviar a Tásio, se possível, Tásio, para que podamos depois compartilhar com todos as respostas, ok? Bem, passamos então a Tásio e pediria mais uma vez aos demais participantes que podem então pensar em reflexões para o desafio que acaba de propor Tásio. A última pergunta que eu li aqui foi Klaus Garcia. Meu nome é Klaus Garcia, sou formando em saúde coletiva na Universidade de Brasília e estudo essas novas tecnologias. Gostaria de saber quais dessas estratégias e tecnologias se mostram as mais plausíveis e cabíveis. Ele menciona, na verdade, o Plano Nacional de Controle da Dengue, né? Quer dizer, não sei se vamos entrar aqui, se teremos tempo para isso. Mas, de qualquer forma, deixo essa pergunta para que depois você possa encaminhar a resposta para o nosso colega Klaus Garcia, da UNB. Passa a você. Obrigado pelas perguntas. A discussão em relação ao teste multiplex molecular, né, de dengue, zika e chikungunya, se está validado, se podia disponibilizar esses dados posteriormente. Existe uma documentação bastante extensa sobre isso, que eu acho que fica mais fácil se a pessoa entrar em contato por e-mail, e aí a gente dá os detalhes, que essa tecnologia tem várias idiosincrasias, várias peculiaridades. No que diz respeito à diferença da Wolbachia e do transgênico, qual é a diferença dos dois, né? São estratégias que utilizam o mosquito, ambas. A Wolbachia, ela visa substituir a população de mosquitos por uma população que é infectada pela Wolbachia, essa bactéria, e que por causa da infecção da Wolbachia, ela bloqueia a infecção do mosquito pelo vírus, ou seja, ele daí fica incapacitado de transmitir o vírus para o ser humano quando pica. E no caso transgênico, a ideia é reduzir a população de mosquito através dessa alteração genética do macho,
que quando copula com a fêmea, ele não gera uma prole viável, que não se desenvolve. Ou seja, mas, de novo, em relação à Wolbachia, ela tem uma característica que não precisa a liberação contínua de mosquitos, né, porque a própria prole ela vem infectada pela Wolbachia naquelas situações que eu descrevi, e já o mosquito transgênico existe a necessidade da, vamos dizer, fabricação desses mosquitos e da liberação paulatina desses mosquitos no ambiente. Mas, de novo, gostaria de deixar claro, são tecnologias promissoras. Tá? Em relação a essa discussão do plausível, quais são as tecnologias plausíveis para o controle do vetor, no que diz respeito ao que já existe no Plano Nacional de Combate à Dengue, e essa discussão é exatamente o foco que tinha essa reunião internacional da qual eu estava participando, e essa discussão que nós estamos tendo aqui. É óbvio que, intuitivamente, e também, do ponto de vista técnico, nessa discussão com os especialistas, algumas dessas tecnologias elas já estão bastante estudadas, inclusive com estudo de campo, em diferentes cidades, tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos, a exemplo das telas, das ovitrampas letais, e que elas teriam um potencial maior para ser utilizadas num curto espaço de tempo. E outras, a exemplo, essas que eu comentei agora, que são tecnologias promissoras, ainda existe a necessidade de mais estudos, né? Por exemplo, nessa discussão em relação ao potencial impacto dos mosquitos transgênicos no ambiente, no ecossistema onde ele é liberado. E aí eu queria aproveitar então e deixar o convite, não sei se nós vamos conseguir ter muitas perguntas no que diz respeito à avaliação de tecnologia, mas deixar o convite para as pessoas que estão interessadas em desenvolver estudos nesse sentido e se juntar às duas redes para no dia 8 de março, às 15 horas, participar dessa videoconferência que tem por objetivo, como eu disse anteriormente, mapear os diferentes estudos necessários para responder às questões de quais as tecnologias mais adequadas, né, e custo-efetivas que podem ser utilizados nesse momento de emergência, definir grupos que vão poder trabalhar conjuntamente nesses projetos e definir também a possibilidade de um plano de trabalho para que a gente possa dar uma resposta nesse momento de emergência especificamente. Ok. Muito obrigado, Tásio. Bien, temos, como o Francisco acabou de mencionar, mais perguntas, algumas perguntas mais específicas sobre o tema da prova molecular, algumas das provas se elas estão validadas e se pode compartilhar a informação, o tema várias perguntas específicas que penso que vou pedir a Francisco então que pode organizar essas perguntas e enviar a Tásio depois para que podamos, que realmente não vamos ter tempo de contestar a todas. Bien, pero eu queria pedir um pouco de paciência, porque já estamos com mais uma hora de sessão, mas penso que vale a pena aproveitar a oportunidade e ter como 15 minutos mais, dar oportunidade de que os participantes possam também dar alguma sugerência, algum comentário, a experiência de seu país. Nós não hemos tenido tempo de ler todos os comentários, mas, por exemplo, nosso colega de El Salvador aqui informa que não acompanhado com muito interesse a informação de muitos pontos, vários pontos do Ministério da Saúde, informa que estão acompanhando com interesse, inclusive tinha uma reunião na hora, em poucas horas, sobre este tema, então estão pedindo a apresentação. Também nossa colega de Alicia Framarillo, da Agência de Evaluação de Quebec, também com comentários aqui de que está à disposição para participar de qualquer projeto colaborativo. E, bom, eu não vou ler todos, mas só para mencionar que realmente comentários bastante positivos de que foi excelente a apresentação e bem. Pero agora queria deixar aberta a palavra para aqueles que gostariam de fazer um comentário, mencionar a experiência do país ou fazer alguma sugerência ou comentário diretamente a Tásio. Então, Francisco está aí organizando isto.
la palabra está abierta. Yo sugeriría que, por favor, para pedir la palabra y así Francisco pasaría la palabra de acuerdo con esto, o mencionar por chat también que le gustaría hacer una pregunta o alguna sugerencia por chat. Y si no hay, seguimos con las preguntas, pero quiero dar la oportunidad de que los participantes puedan también hablar. Y sobre la invitación que acaba de hacer Tasio, del 8 de marzo, Francisco va a enviar un correo a todo de Redetza, pero por supuesto que hay muchas más personas aquí en la sala que no hacen parte de Redetza, entonces eso va a estar también en nuestro sitio, la información va a estar en el sitio de Redetza, que está aquí en el chat también, redetza.org, ORG, y esta información va a estar ahí sobre esta videoconferencia que está organizando Brasil sobre ese tema de la evaluación de tecnologías, los proyectos de investigación. Por supuesto que una sesión de 1 hora y 15 minutos es imposible abordar todos los temas. Entonces, esa invitación va a estar ahí disponible en nuestro sitio web, ¿okay? de Redetza. Bien, Francisco, ¿alguien está pidiendo la palabra? No veo, bueno, en este momento Murilo Freitas, no sé si veo que está pidiendo la palabra, pero me parece que en realidad esto quedó de antes. No, nadie más está pidiendo la palabra en este momento. No sé si prefieren que sigamos con las preguntas. Ok, una última oportunidad. ¿Alguien más? Tenemos 10 minutos más. Podemos abrir la palabra a participantes o seguir con algunas preguntas más. Y después tenemos un espacio para comentarios finales de Tasio y de nosotros también. Ok. Alexandre, desculpa, Gisele está falando que ela quer fazer um comentário. Ok, Gisele. Se pode identificar la institución, por favor, y adelante. Gisele, seu microfone está aberto. Hola Alexander, gracias Francisco y al presentador, realmente una excelente presentación. Pero aquí el doctor, estoy con un equipo aquí todos en el Instituto Nacional de Salud, escuchando la presentación, y aquí el doctor Manuel Espinosa quiere dar un comentario de todo lo que estamos haciendo como la vigilancia y todo con respecto al Zika. Sí, ante todo, buenos días y estamos agradecidos. Disculpen, ¿están escuchando? ¿Pueden escuchar? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Sí, empezaba diciendo que les agradezco mucho, ¿no?, por el tiempo y por la experticia que la están compartiendo con todos los países y todos los interesados. Por nuestra parte, en el Perú estamos preocupados porque tenemos al Aedes aegypti como vector transmisor de dengue, pero ya en este momento en el norte del país y en la región nororiente tenemos la preocupación del ingreso de personas infectadas con el virus del Zika y estamos atentos. Ya a nivel de gobierno hemos emitido directivas de vigilancia. En el síndrome febril también estamos teniendo una directiva de vigilancia de microcefalia. Otras directivas están en proyecto, como la vigilancia de parálisis flácida, ya en el contexto del síndrome de Guillain-Barré. Como laboratorios estamos muy interesados justamente, y hubo una pregunta con relación a la transferencia de la capacidad de realizar pruebas múltiples como el multiplex, pero sobre todo también en un futuro muy cercano quisiéramos también tener pruebas serológicas para el diagnóstico de casos que están en fase de convalescencia o mujeres embarazadas que tuvieron un cuadro similar al dengue que podía ser infección por virus Zika. Hay mucha también expectativa con relación a las medidas de control con relación al vector Aedes aegypti. Hay una política que en este momento está buscando reemplazar el TMFOS y empezar a usar pireproxifeno en todo el país debido a investigaciones que hablan de resistencia cruzada con el uso de adulticidas como el malatión, un organofosforado. Pero también estamos expectantes en algunas noticias que nos han hecho recapacitar
y de repente esperar un poco a que ustedes avancen y den mayor información con relación a qué medidas serían las más efectivas para cada realidad. Les agradezco mucho nuevamente por su tiempo y seguiremos siempre atentos a las novedades que ustedes nos puedan dar. Gracias. Nós que agradecemos aos colegas do Peru pela essa participação tão importante, qualificando o debate sobremaneira. Realmente, para nós, a discussão da utilização do multiplex, eu acho que seria bastante importante dividir as questões técnicas por e-mail, e aí eu deixo disponível o meu e-mail aí para o colega. Em relação ao piriproxifeno, é um larvicida amplamente utilizado, e inclusive existe uma nota do governo brasileiro alinhada com a Organização Mundial da Saúde, reafirmando a segurança no uso desse larvicida com base hormonal, né, não como organofosforado. Em relação ao desenvolvimento de controle de resistência de organofosforado, é uma discussão que é bastante pertinente e mais afeta a vigilância em saúde aqui dentro do Ministério. E eu também gostaria que a gente continuasse a discutir como melhor colaborar os dois governos, provavelmente os dois ministérios aí, com maior detalhe via e-mail. Então eu peço encarecido se puderem enviar um e-mail com essas questões, que a gente vai poder dar uma resposta mais qualificada, conversando com as pessoas responsáveis aqui dentro do Ministério da Saúde do Brasil. Tásio, me parece nossos colegas de El Salvador estão bastante interessados também no tema, é uma equipe aí também. Eu perguntaria se há alguma pergunta. Eu sei que tinha uma pergunta de El Salvador que nós não tivemos tempo de fazer, mas eu queria dar a oportunidade de se estão disponíveis, de que possam brevemente poner o ponto e também comentar brevemente a situação de El Salvador, que sabemos também que está afetado por a epidemia. Não sei se Giovanni Guevara e sua equipe todavia estão, porque tinha uma reunião, mas se não estão mais, enviaríamos depois a Tásio a pergunta. Ok. Ok, bien. De mi parte, Tásio, y caminamos a nuestro... Sí. Alicia Framarín de Inés, me parece que está levantando la mano, entiendo que tiene... Ok, entonces hacemos la última participación y después pasamos al cierre de la sesión. Adelante, Alicia, gracias por la participación. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ok. Yo encuentro que me siento un poco mal porque aquí en el Canadá no tenemos el problema, pero siento que Redetsa tiene un rol mayor a jugar en esta situación de urgencia y quería proponer como una idea a Tásio, como la evaluación de tecnología responde siempre a una necesidad. ¿Cuáles serían los temas en donde Redetsa y cada una de las organizaciones que la componen podría ayudar en este momento? Quizás si tuviéramos una lista de preguntas en donde de preguntas cruciales en donde una evaluación de tecnología pudiera contribuir al problema o a arreglar el problema. Se podría discutir en el seno de Redetsa y ver quién puede tomar el liderazgo de cada uno de los temas donde sea necesario y cómo se puede ayudar. Muito obrigado pela participação, Alicia. E não se sinta constrangida porque o problema não chegou no Canadá. Muito boa a sua consideração. Em relação à lista de temas e que tipos de estudos são necessários em que momento da emergência, da epidemia, isso realmente é muito importante. Existe a necessidade de fazer isso. Essa reunião foi um pontapé inicial, um ponto de partida para isso. A gente fez essa avaliação do que foi a epidemia aqui no Brasil, o que tem sido até o presente momento, já que ela está em evolução ainda, quais foram as respostas do governo brasileiro, o que existe no panorama, o mapa de tecnologias possíveis para serem utilizadas no enfrentamento, e a gente pretende agora, daqui e para a próxima reunião, então, afunilar um pouco mais a discussão para definir. Já existe uma série de perguntas, né, que estão implícitas nas ações que eu comentei, mas deixá-las de fato bem definidas
para que o grupo que vai trabalhar em cima delas possa atuar de maneira mais efetiva. Eu, assim, nesse momento, eu vejo que no curto prazo existem alguns tipos de estudo que são possíveis, né? Existe uma vasta, um número grande de evidências no que diz respeito a controle de vetor, às vezes não para o determinado cenário que a gente está evidenciando agora, mas existe a possibilidade de uso de revisões sistemáticas, que é o que nós temos usado algumas vezes com meta-análise, algumas vezes com a dificuldade, né, de não poder agrupar, já que os desfechos de muitos desses estudos são bastante heterogêneos, mas revisões sistemáticas são um tipo de estudo bastante importante nesse momento do curto prazo. A possibilidade de uso, como tem sido usado, de métodos do inglês, de Expert Opinion Elicitation Methods, para que nesse mar de incerteza que existe, nós possamos informar mais a decisão que precisa ser tomada. A discussão de, no médio prazo, utilizar estudos, além desses que eu falei, mas também a avaliação de custo-efetividade das diferentes estratégias de controle, por exemplo, das diferentes combinações. Também avaliações prospectivas, avaliação de tecnologia prospectiva para poder informar o desenvolvimento dessas vacinas, para que não se invista um recurso bastante volumoso, digamos, para uma candidata que não tenha tantas chances futuras de prosperar e ser utilizada para a população. E no longo prazo também há a possibilidade de fazer estudos de avaliação econômica das novas tecnologias e inclusive de avaliação de impacto orçamentário da incorporação dessas tecnologias nos programas de saúde. E aí, nessa perspectiva, também, não só vamos dizer, uma visão da tecnologia, mas como ela se insere dentro do programa. Então, uma discussão de avaliação de implementação, como eu disse anteriormente, no caso dos larvicidas, ou dos adulticidas, varia bastante como é que se definem as áreas, o mapeamento de risco, qual tipo de estratégia vão ser utilizadas. Eu mostrei aquele mapa, né, que foi usado de georreferenciamento do Rio de Janeiro. Existe a necessidade de uma maior individualização das intervenções do ponto de vista municipal e regional, intramunicipal, né, que é um desafio para nós. Então, existe a necessidade da comunidade que desenvolve avaliação de tecnologia se conectar não só entre si, não só as redes de avaliação de tecnologia, mas conectar com as redes que fazem avaliação de controle de vetores, né, que fazem a avaliação georreferenciamento, né, que também tem uma inteligência epidemiológica que é um universo em si só, no que diz respeito a georreferenciamento. Então, esse momento inicial é para que a gente possa começar a discutir isso e conectar as pessoas interessadas que vão poder responder essas perguntas, que não são poucas, como tu mesmo apontaste. Ok. Taz, yo había mencionado que sería la última, pero voy a pedir una excepción porque el director de Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud de El Salvador, que estuvo acompañando muy atentamente con todo su equipo ahí la presentación, acaba de enviar un mensaje por chat preguntando si podría por un minuto ahí hacer un comentario. Pienso que ese es el espíritu de esta sesión, de intercambio de información, de solidariedad, de ayudar, de intercambiar, de buscar colaboración. Entonces pienso que deberíamos aprovechar y abrir esa posibilidad. Entonces pasaría la palabra a Giovanni Guevara, director de Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud de El Salvador. Adelante, Giovanni. Muchas gracias, Alexandre. Un saludo de parte del Ministerio de Salud de El Salvador. Queremos también felicitar pues, al doctor Taz Giovanni por su excelente presentación. Hemos seguido muy de cerca y con mucho interés cada una de sus láminas y sus comentarios y las respuestas a las preguntas. Lastimosamente, siempre el problema del lenguaje se nos hace un poco complicado, pero hemos podido entender mucho de la experiencia brasileña, especialmente en el tema de la evaluación de tecnología, y es envidiable el nivel de complejidad que ha llevado la evaluación de tecnologías en el Brasil. Nosotros aquí tenemos muchas presiones comerciales para introducir nuevas tecnologías
en el tema de zancudos modificados genéticamente y también irradiados por energía nuclear para esterilización. Vamos a estar muy pendientes de la actividad que se dé en la red para poder tener información de los países en relación con estos temas para poder tomar las mejores decisiones posibles. Teníamos una serie de preguntas, pero creo que el tiempo está muy escaso. Pero nos quedan dudas, por ejemplo, en relación al origen de la epidemia de Zika y de los casos de microcefalia en el Brasil. Hay alguna información sobre que coinciden esta epidemia con proyectos de modificación genética y liberación de mosquito genéticamente modificado en el 2013 y coincide con estas zonas en el Brasil donde se está ahora manifestando. Entonces que tenemos dudas en relación a la certidumbre, la certeza de este tipo de información, igual con otros tipos de productos que se están utilizando como el pirocifeno. Bueno, vamos a estar pendientes de toda la actividad en la red y estamos muy entusiasmados como país para generar prontamente la capacidades y poder tener información adecuada a la hora de toma de decisiones. Muchas gracias. Muitas graças, Giovanni. Eu fico muito feliz dessa discussão ter realmente um caráter das Américas, né, pan-americano, e a contribuição de El Salvador aí só vem a corroborar com essa minha satisfação, só vem a fortalecer isso. Em relação à utilização dos mosquitos, né, do irradiado e do transgênico, de fato existe um mosquito transgênico, ele é um mosquito que é patenteado. A tecnologia, né, existem várias tecnologias relacionadas à modificação genética, uma delas, pelo menos, ela é patenteada, existem outras que estão sendo estudadas, e nós vamos ter que estabelecer métodos de avaliação robusta para que não se fique tão vulnerável a pressões e que os critérios técnicos prevaleçam na decisão de qual estratégia de controle de vetor deva ser utilizado. No que diz respeito a algumas hipóteses quanto aos fatores de risco do desenvolvimento de microcefalia, eu diria que os dados que eu apresentei na linha do tempo e as investigações até o momento, tanto por parte do European Center for Disease Control, do Center for Disease Control, da OMS e, é claro, do Ministério da Saúde, mostram uma relação, uma potencial relação entre os casos de microcefalia e a infecção pelo Zika. Mas é óbvio que estudos epidemiológicos e que estão sendo realizados, incluindo caso controle, estudos de coorte também, eles vão nos ajudar a identificar os fatores de risco, não só da microcefalia, mas de outras patologias relacionadas à infecção pelo Zika, que os nossos amigos do Peru mencionaram, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. Como uma delas, eu mencionei também a alteração que foi observada na retina dessas crianças. Enfim, uma série de estudos são necessários, estão sendo realizados e mais pessoas interessadas nisso são muito bem-vindas. Eu acho que com o transcorrer dos resultados, à medida que forem disponibilizados, as incertezas elas vão se reduzir e vão deixar as pessoas também, vai reduzir também a ansiedade que tem sido gerada em relação ao tema. Ok, bien, tenemos que hacer cierre por horario y yo me olvidé de agradecer antes a Alicia Framarín por la excelente pregunta y por la disponibilidad de la colaboración. Para aquellos que no conocen, Alicia de la agencia Inés de Evaluación
Associação de Tecnologias Sanitárias da província de Quebec, em Canadá, uma pessoa que é uma das pioneiras em evolução de tecnologias então é muito importante a colaboração de Inês e junto com Redex em todo esse tema. Agradecer também a nossos colegas de Peru e de El Salvador pelas perguntas. Eu acabo de enviar a apresentação a El Salvador, depois vamos compartilhar com todos os demais colegas e, como havíamos dito, vai estar nesse sítio. Antes de passar a palavra a Tásio para as despedidas e comentários finais, queria já agradecer e por essa excelente apresentação, agradecer pela disponibilidade de tempo, de preparação, agradecer a disponibilidade de contestar as perguntas, já agradecer por antelação a contestar as demais perguntas que já estão, que não houve tempo de contestar, que vamos enviar por correio eletrônico. Pedir desculpas às pessoas que fizeram perguntas, não houve tempo de contestar a todas. E também a todos os participantes. Tivemos em momento 157 participantes, conexões. Nesse momento temos 110 conexões, então pessoas aí que se quedaram até o fim da sessão, interessadas em toda a discussão e todo o debate. Realmente isso mostra quão exitosa foi a sessão, tão interessante a apresentação e, claro, por la relevância do tema para toda a região. Bem, então, agradecer muito a todos os participantes, agradecer a Murilo Contó, toda a equipe do PS Brasil, agradecer a Francisca Calva aqui, Fernanda Lessa por todo o apoio, e agora passa a português. Tásio, muito obrigado por essa excelente apresentação, por toda a sua disponibilidade, e realmente foi uma excelente sessão. Vai estar disponível a gravação e no site para todos aqueles que queiram rever ou disseminar a apresentação. Então, todos os colegas da Rebrats que participaram também, muito obrigado. Todos os colegas da Redexa, também muito obrigado. A todos os demais participantes, colegas da OPS, colegas de outras instituições, pelo interesse demonstrado. Então, nosso agradecimento, um forte abraço. Passo então a Tásio para despedir os comentários finais. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, eu queria dizer que eu estou realmente muito feliz com essa discussão que a gente teve hoje, esse início de discussão que nós tivemos hoje, que eu tenho esperanças que vai se aprofundar, vai se fortalecer nas próximas discussões, e que a gente realmente tem uma responsabilidade que é inexorável por uma emergência como nós nunca antes tínhamos visto no país. E, de novo, conclamar as pessoas a se juntarem a nós, a fortalecerem e expandirem essa inteligência avaliativa em rede que é tão necessária para que a gente possa delinear as estratégias de enfrentamento dessa emergência. E convidar os colegas dos países latino-americanos, dos países das Américas, nesse processo, isso é muito importante. Eu queria agradecer também ao Murilo Contó, aqui da OPAS Brasil, e queria também passar a palavra para ele, que eu acho que ele tem uns comentários finais aqui. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, Tásio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre, colegas aí de Washington. É só um comentário breve. Primeiramente, parabenizar o Tásio pela excelente apresentação. Agradecer a audiência de todos que participaram desse webinar. E também dizer que, dada a essa situação, como o Tásio bem colocou, é uma situação única, né, vivida atualmente no país, a OPAS Brasil vem trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde, apoiando o Ministério da Saúde e também a própria OMS, disponibilizando aqui uma sala de situação, onde o pessoal vem trabalhando continuamente sobre esse caso do Zika vírus. E também dizer que na próxima semana nós estaremos recebendo aqui as diretoras, né, as nossas diretoras da OPAS e da OMS, para acompanhar os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui, doutora Carice Etienne e também doutora Margaret Chan, que estão chegando no Brasil para acompanhar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Então, eu só queria fazer esse comentário, né, dizendo que a OPAS continua como forte parceira aqui do Ministério da Saúde,
e de todas as outras instituições das Américas, e desejar boa tarde a todos e agradecendo. Obrigado, um abraço. Ok, Murilo, um forte abraço para você também, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a Tásio. Então, chegamos então a cierre de nossa sessão do webinar. Mais uma vez, comentando que a apresentação está disponível, vai estar disponível no nosso sítio web até o fim do dia de hoje. Também a gravação, vamos a disponibilizar um enlace a todos os membros da Redetsa e a los que não estão membros, vamos a, se podem pôr agora o chat antes de sair, se tem interesse em receber o enlace da gravação, porque não temos os correios de todos, que por favor informem os correios aqui por chat, que vai estar gravado também como parte da sessão, e assim Francisco poderá enviar para ustedes o enlace da gravação. Ok? Para todos os membros dessa, por supuesto que estão em nosso listado de distribuição, vão receber o enlace e a todos os demais interessados também. Então, desejo a todos e a todas um excelente fim de semana. Muitas gracias por la participación, una sesión de casi 2 horas de duración, muy interesante, un debate muy relevante para la salud pública de nuestro país, la región de las Américas, y una vez más, nuestros agradecimientos a Tásio y todo el equipo del Ministerio de Salud de Brasil. Abrazos a todos y a todas, muchas gracias. Chao.